Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Jó, capítulo 26, versículo 8. Livro de Jó, capítulo 26, versículo 8, que nos traz assim: Ele prende as águas nas nuvens, sem que essas se rasguem com seu peso. Ele prende as águas nas nuvens, sem que estas se rasguem com seu peso. Isso aqui também vem trazer para nós que o Senhor fala através de tantas coisas, mas somos nós que não prestamos atenção. Eu já pude presenciar, ainda mais eu que morei em sítio, né, durante muito tempo, ali as nuvens totalmente escuras, carregadas, o tempo fechado, e eu falava, né, vai chover. E aquele famoso ditado, vai cair um pé d'água. Daqui a pouco, as nuvens começavam a se dissipar, o tempo clareava e não tinha chuva. E ao inverso também eu já presenciei. O tempo totalmente ensolarado, aí do nada o tempo fecha, vem chuva e ventos. Pois bem, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor traz para mim e para você neste dia para meditarmos? Não temos o controle de nada. Tudo o que fizermos, meu irmão e minha irmã, temos que colocar antes, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Por que tantas pessoas ficam frustradas com tantas coisas? Porque já fazem as coisas com certeza não vai dar certo isso aqui, chega na hora não dá certo. Chega na hora, sei lá, a pessoa que estava esperando não apareceu. Chegou na hora, ela estava contando com a pessoa, com a certeza da pessoa, e a pessoa não depositou aquele dinheiro que era para depositar. E aí? Então, tudo que fizermos, meu irmão e minha irmã, entreguemos tudo ao Senhor. Se for da vontade dele, irá se realizar. Quantas pessoas eu já vi se frustrando que planejam aqui uma viagem no final de semana baseadas na meteorologia. Com certeza, né, não vão viajar porque a meteorologia falou que vai fazer sol. Então ela viaja não entregando ao Senhor, mas confiando ali na meteorologia. Aí chega lá, dá tudo errado, chove, a pessoa fica frustrada, totalmente com raiva. Por quê? A meteorologia, ela trabalha com probabilidade e não com certeza. Certeza só encontramos em Deus. E a certeza em Deus não é só quando as coisas dão certo, é quando não saem do jeito que a gente quer também. Mas porque nós não nos frustramos? Porque entregamos ao Senhor primeiramente. Eu planejo, mas é o Senhor que realiza. Por isso nos traz aqui no livro de Provérbios, né? Capítulo 16, versículo 21. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é Yahvé que firma os seus passos. Se o Senhor não firmar nossos passos, nós caímos. E aí a gente acaba se frustrando. Mas, quando entregamos ao Senhor tudo, é Ele que vai firmando os nossos passos a cada dia. Se pegarmos um pouquinho adiante, Provérbios ainda, capítulo 19, versículo 21, nos traz: muitos são os projetos do coração do homem, mas é o desígnio de Yahvé que permanece, que se firme. É o Senhor. Muitos são os nossos sonhos, mas é o Senhor que vai fazer com que se realize se for da vontade dele. Por isso nos traz o livro de Tiago, né? Capítulo 4, versículo 15. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Preste bem atenção. Se o Senhor quiser, se for da vontade dele, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Então, meu irmão e minha irmã, temos que ter muito cuidado. O Senhor traz hoje a palavra a muitas pessoas que vivem frustradas porque vivem planejando tantas coisas e quando essas coisas não dão certo, primeira coisa que falam, né? Jogam para Deus a culpa. Ah, porque Deus não olha para mim, porque isso, aquilo, Deus. E por que nos trouxe exatamente sobre o livro de Jó? Se pegarmos aqui, a mulher de Jó falou a ele, ainda aí, permanecendo, né?
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha as palavras da própria mulher de Jó, que falou para ele, ainda aí se mantendo, né, na fé, não, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. E o que Jó fez? Não, ele permaneceu firme. E ele permaneceu justamente aqui. Ele não tinha certeza de nada, mas ele permaneceu fiel em obediência ao Senhor. E é isso que temos que fazer. Quando as coisas, meu irmão, não saem do nosso jeito, não saem da forma que queremos, não podemos nos entristecer ou ficar com raiva, principalmente de Deus. Tudo que o Senhor faz coopera para um bem maior para nós. Por isso a palavra nos traz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, o que acontece? Eu posso até planejar, mas eu já tenho que planejar entregando ao Senhor. Senhor, se for da tua vontade, por isso nos traz o livro de Tiago, se você quiser, né? Aqui eu já entrego a Ele. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Sempre. O que temos que ter a cada dia é manter viva a nossa fé, manter vivo o nosso temor, manter viva o quê? A nossa decisão a cada dia de continuar seguindo ao Senhor. E tendo a certeza, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da nossa vida. Por isso nos traz o livro de Hebreus, capítulo 11, logo no versículo 1. A fé é a garantia dos bens que se esperam, ou seja, a fé é a certeza daquilo que se espera. A prova das realidades que não se veem. Então, o que eu faço? Aqui eu estou planejando alguma coisa, mas antes de planejar, eu já entrego ao Senhor. Senhor, se for da vossa vontade, se você quiser que essa viagem dê certo, que ocorra tudo bem comigo, com as pessoas que vão viajar, com as pessoas também que eu não conheço que estão indo para lá, na nossa ida, no nosso retorno. É assim que devemos fazer. E ficar atentos, meu irmão e minha irmã, aos sinais que Deus nos dá. Olha que hoje, o sinal que ele usou aqui para falar conosco, ele prende as águas nas nuvens, sem que essas se rasguem ou se rasguem com seu peso. Muitas vezes eu estou esperando uma coisa aqui, mas ela não acontece. E o que eu tenho que fazer? Glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor sem cessar. O Senhor sabe o que é bom para mim. O Senhor sabe o que é bom para você. E agora, hoje é quarta-feira, estamos aqui fazendo essa partilha na parte da manhã. Eu entro no meu trabalho na parte da tarde. Se o Senhor quiser, se o Senhor me conceder a vida, eu estarei lá. Se não for da vontade dele, eu não estarei lá. É assim que funciona em nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Por que você anda tão frustrado? Por que você anda aí colocando tudo como se fosse castigo, um castigo de Deus? Não é. Hoje o Senhor está trazendo para nós um reconhecimento pessoal, que as coisas não são do meu jeito, as coisas não são na hora que eu quero, no tempo que eu quero. Não. Tudo está aqui, sobre o controle de Deus. E quando entendemos isso, quando colocamos tudo sob o controle de Deus, não nos decepcionamos jamais. Por quê? Colocamos Deus aqui, a nossa vida, né, no controle de Deus. Colocamos aqui, Deus assume o controle da minha vida. Então, aí eu ando em obediência. E se o Senhor quer, Ele realizará em minha vida isso ou aquilo. Ou se Ele não quiser, Ele não deixa aquilo se realizar, porque Ele tem algo melhor e maior para nós. Então que hoje, meu irmão e minha irmã, você entenda isso. Preste muita atenção aos sinais que Deus dá, né? Quando eu comecei a minha caminhada, eu entrei num grupo de oração chamado Luz da Misericórdia do Coração de Jesus. Eu amo esse grupo, eu amo cada irmão, cada irmã lá. E esse grupo é numa parte onde tem muitas chácaras, né? O bairro é cercado de chácaras, né?
aonde é o plantio de tantas coisas. E ali eu vi também a fé de cada irmão. Por quê? Muitas vezes era para chover, para que houvesse ali, né, o crescimento, né, das plantas, né, tudo do alface, de tantas outras coisas ali, e não houve chuva. E a alegria dos irmãos permanecia firme, né? Ou ao contrário, quando eles estavam na época de plantio, mas tinha tanta chuva que não conseguia fazer. O que eles faziam? Continuavam felizes, glorificando o Senhor. Tudo é para a honra e glória maior de Deus em nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, possivelmente neste momento você está muito frustrado, você está até com raiva de Deus, coisa que não pode existir em nossa vida. Entenda que se Deus não está permitindo algo na sua vida neste momento, é para que você entenda muitas situações, e essa situação especificamente, né? Você estava ansiando tanto uma coisa e não aconteceu. Você, ao invés de reclamar, de colocar a culpa em um, em outro, principalmente em Deus, você tem que perguntar ao Senhor: o que queres me trazer de lição nesse momento? Às vezes você tem que se deixar corrigir em situações da sua vida que você acha que é normal e não é. Às vezes modos de tratar as pessoas, às vezes ambientes, enfim, tantas coisas. Mas você tem que entender, se refugiar no Senhor para entender o que está acontecendo. Eu já esperei tanto, né? Já esperei de pessoas e não aconteceu. E hoje eu entendo que é tudo para a honra e glória maior do Senhor. Se Ele quis, Ele é Deus. Se Ele não quis, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Aqui ele traz a respeito das nuvens, né? Muitas pessoas querem fazer as coisas com certeza na meteorologia, aonde ela trabalha com probabilidade. Certeza só encontramos em Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Que você entenda e acolha a palavra do Senhor nesse dia, pois ela é diretamente para você. Se você está esperando a resposta de alguém e essa resposta, você está esperando uma resposta de uma certeza e essa resposta for negativa, não se entristeça. Temos que entender que Deus abre portas e ninguém fecha, mas Deus fecha a porta que ninguém abre. Talvez uma porta esteja se fechando para você nesse momento, pois Deus não quer que você continue insistindo nisso daí, mas Ele está abrindo outra para você, aonde será abundante e o seu crescimento será superior. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.